Glória a Deus por mais um dia de vida. É sempre tempo de agradecer, nunca é tarde. Porque os livramentos é aquilo que nós não vemos, é aquilo que Ele nos concede. Devemos sempre render gratidão ao nosso Pai que está no céu, que nos abençoa dia e noite. Que protege cada um aqui presente e cada um daqueles nossos familiares que ficaram em casa e que não puderam vir. Portanto, agradecer ao Senhor é a nossa obrigação. Amém? Irmãos, deixo para os irmãos estar no livro de Josué, capítulo 7 e o versículo 3. Josué 7, o versículo é o 3. Amém? A palavra do Senhor diz: E voltando Josué, e voltaram a Josué, e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque são poucos. Amém? Pode sentar-se, meus irmãos. Esta palavra, irmãos, ela vem após aquela tomada que todos nós já sabemos de Jericó, no qual houve a transgressão do pecado de Acã, onde toda Israel quase perece por conta de uma semente ruim que estava dentro deles. Quanta semente ruim está por aí? Quanta semente, né? E não teve a vigilância de Josué para comunicar, perguntar ao Senhor se podia, e quase perece novamente. Irmão, esse texto, ele fala da invasão da cidade de Ai, como relatei, após a invasão de Jericó. Porém, esse texto que eu acabei de ler, existe uma subestimação. Eles subestimaram, porque ele diz: não mande muitos, apenas uns 3.000 homens, os quais, e não fatigues, porque são poucos. Eu acredito que a soberba subiu à cabeça. Talvez Josué, por pensar, por achar que já tinha destruído tantos reinos, né? E tão rápido destruíram ao rei de Jericó, ele se achou no direito de não consultar Deus, de fazer conforme a sua própria vontade. E fizeram uma subestimação do inimigo, que era o povo de Ai. Eram poucas pessoas, eram poucos homens desarmados e desorganizados. Mas o momento em que Josué não consultou a Deus como fazer, como seguir, além disso, subestimar o inimigo, quase ele custou a derrota para Israel. Certa vez um pastor disse: você não deve dar poder ao inimigo, mas também não deve subestimá-lo. Irmão, você quando subestima alguém, você está acreditando em si mesmo. Aquele que está sendo subestimado, ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe o quanto você é fraco. Ele estuda. Você vai achando que pode, mas ele sabe que você é forte. E ele estuda como é atacado. Porque aquele povo de Ai, ele sabia da posição que Josué estava com os seus soldados. Ele sabia o quão forte era o exército de Israel. Então eles estudaram como atacar aquele povo. E o exército de Israel, liderado por Josué, acreditando na sua fortaleza, não se atentou a questionar a Deus como fazer. E simplesmente foram. E quase lhe custou a vida do acampamento. Não devemos subestimar o inimigo, irmãos. Nunca. Não devemos dar poder a ele. Nunca. Mas também não devemos subestimá-los. Porque assim como existem as coisas boas da vida, assim como existe Deus para nos proteger, existe ao nosso redor o inimigo para querer nos estragar. Assim como Deus coloca coisas boas, maná para nós, existe o inimigo também que ele coloca lá os pratos de lentilhas, que são as iscas, para que ele possa tomar as nossas almas.
Então temos que manter-nos sempre vigilantes e não subestimar os inimigos, para que não sejamos vítimas de nós mesmos. E infelizmente muita gente está fazendo isso. Infelizmente muitas pessoas estão agindo dessa forma, não dando o crédito que é devido, o valor, não o crédito, a credibilidade, as pessoas sorrindo da vida achando que não existe. E quando veio, já estão lá, sem credibilidade. Nunca subestime seu inimigo. Josué subestimou talvez por já entender que era capaz de destruir Ai, tendo em vista a sua tomada diante dos demais reis que destruiu. Ali, infelizmente, houve a soberba. O homem, quando se sente soberbo, achando que pode qualquer coisa, ele cai. Ele perece. O homem, quando não busca a Deus orientação, ele perece. Porque Josué, ele já estava na posição de líder, digamos, supremo ali, daquele povo. Mas ele se esqueceu. Ele cochilou. Ele fez como Davi. Ele não vigiou. E quando nós não vigiamos, quando nós subestimamos e colocamos em nossa frente um poder que não existe, que o poder só tem quem dá é Deus, nós perecemos. Então que nós não sejamos destruídos pela nossa própria malícia, por querer subestimar o inimigo, por querer subestimar aquele que quer nos estragar. Irmãos, essa subestimar, ela traz consequências, a derrota. Porque, como eu relatei, seu oponente está lhe estudando. Possivelmente ele sabe que você tem conhecimento da sua força. Ele sabe que você tem o conhecimento, mas você acha que ele não sabe. Você está tão soberbo que você acha que ele não sabe que você tem aquele dom, aquele conhecimento, aquela garra para vencer. Então você se torna vítima. E você dá para o inimigo munição para que ele destrua. A nossa soberba, ele dá para o inimigo munição para que nos destrua, nos torna fracos diante dele, porque nós não nos preparamos, e o nosso despreparo é a munição que o inimigo quer para nos destruir. E como adquirir esse preparo, meus irmãos? Não é simplesmente colocar o pé na frente e vai. No livro de Jeremias, ele diz: maldito o homem que faz do seu braço, da sua carne no seu braço, ou seja, aquele homem que confia nele, aquele homem que busca em si alguma coisa, porque não é nada. Sem a orientação do Senhor, não somos nada. Porque Josué sempre vinha vencendo as batalhas, mas primeiramente ele descia, ele orava, ele buscava a revelação do Senhor sobre o que fazer e o que não fazer. Josué foi muito bem instruído por Moisés, servo do Senhor, que buscava sempre o Senhor antes de batalhas. Mas por um certo momento ele subestimou, e a subestima quase lhe custa a vida do povo de Israel. Irmãos, que tem um direcionamento de Deus. Quando pedimos o direcionamento de Deus, Ele nos dá estratégia. Porque vemos que Deus deu estratégia para aquele povo lutar contra Ai. Porque da primeira vez, eles não conseguiram, por conta do anátema que existe entre eles, por conta da sementinha que existe entre eles, a semente podre que existia. Mas Deus dá a estratégia àquele que busca o seu direcionamento. Deus dá a estratégia para aquele que quer buscar o seu direcionamento. Deus não precisa de ninguém, mas Ele precisa que você seja instrumento. E para ser instrumento, você tem que ter um direcionamento. Deus pediu para o povo fazer emboscadas. Diferentemente da primeira vez, que houve a subestimação e o povo foram com poucas pessoas e quase perderam. Mas Deus pediu para fazer emboscadas. Ou seja, Deus, quando está à frente de uma obra, Deus, quando está à frente de uma batalha, não tem como seus filhos perderem. Não tem como falharem, porque Deus está à frente de cada batalha de nossas vidas. Nunca devemos fazer nada sem consultar ao Senhor. Nunca devemos fazer nada sem buscar orientação de Deus. Nunca devemos dar um passo de nossas vidas sem antes pedir a estratégia que Deus tem para as nossas vidas.
Porque o inimigo tem a estratégia dele. Ele está lá fora, fazendo seus planos, lançando suas setas, e nós não vemos. Mas Deus te dá a estratégia para tu sair daquele caminho, para que aquela seta não te atinja. Deus te dá a estratégia para tu vencer tuas batalhas. Deus deu estratégia a Josué para vencer aqueles muros de Jericó. Se fossem sozinhos, não teriam conseguido. Quantos muros nós não encontramos em nossas frentes para serem derrubados? Mas conseguimos sozinhos derrubar? Nunca conseguimos. Mas se buscarmos a orientação do Senhor, sabendo direitinho como derrubar cada pedra, como enfrentar e como derrotar cada inimigo. Assim como Davi fez com Golias, onde muitos queriam agir por conta própria, onde muitos porque teriam espadas, armaduras grandes, pensaram em derrotar o gigante. Mas Davi agiu sobre a orientação do Senhor e derrotou o seu gigante. Então temos sempre buscar, meus irmãos, a orientação do Senhor para tudo aquilo que vamos fazer. Cada passo que demos em nossa vida, buscar a orientação de Deus, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe como nos guiar, porque Ele nos fez, nos criou. Devemos ser sempre orientados pelo Senhor. E infelizmente muitas pessoas não estão fazendo da forma correta e se perdendo. O direcionamento de Deus, irmãos, é o contrário, causa confusão. O direcionamento de Deus causa confusão. Porque aquele povo, o reino de Ai, quando eles viram o pessoal, os soldados de Israel chegando, eles se desorganizaram. Eles ficaram confusos. Eles não tiveram tempo para pegar seus armamentos, não tiveram tempo para se reagrupar como soldados e enfrentar de cara a cara, como dizem, o exército de Israel. Deus causou confusão naquele povo. Por quê? Porque deu o direcionamento correto para que Josué atacasse. O direcionamento do Senhor é muito importante para que nossos inimigos sejam confundidos em suas próprias batalhas entre eles e para que a vitória seja nossa para a glória do Senhor. Amém? Porque quando o rei de Ai atentou Israel, eles saíram apressados, ou seja, desorganizados. Eles não tiveram tempo de pegar uma lança. Eles viram os filhos de Israel chegando, simplesmente correram para atacar de qualquer jeito. A estratégia que Deus deu para aquele povo. Mas só do lado estava Josué com a metade dos soldados acampados justamente na emboscada que Deus falou para ele fazer. O que o direcionamento pode conceder para nós? A direção de Deus, o que ela pode nos dar? Confundir os nossos inimigos, desorganizados. Quando você é orientado por Deus, além de ter estratégia, sem seu inimigo se torna confuso para que a vitória seja sua para a glória do Senhor. Devemos ter, meus irmãos, sempre a orientação de nosso Pai em tudo que vamos fazer em nossa vida para termos vitória. Mas só que a vitória não vem assim, porque o que eles buscavam era vencer aquele reino. Mas a vitória, meus irmãos, ela vem através do conselho. Porque da primeira investida que Israel fez contra o reino de Ai, muita coisa que eles conseguiram foram ser humilhados, envergonhados diante de todo o acampamento. Porque não havia conceito entre eles. Porque ali havia um anátema. Porque ali havia alguém que transgrediu a lei do Senhor, que foi Acã. Então, Deus pode dar vitória, e nem dar a vitória, nem a mim, nem a você, se você não estiver consertado diante dele. Se você estiver alguma coisa que desabone a sua conduta, Deus nunca lhe dará vitória. Você pode lutar, pode batalhar, pode fazer o que você quiser, mas se tu estás errado diante do Senhor, nunca terás a vitória que tu almeja. Primeiro tu te conserta. Porque para Israel ter a vitória sobre o reino de Ai, eles primeiro tiveram que se consertar. Eles tiveram que tirar aquele anátema do meio deles para que pudessem ter a vitória. Primeiro tiveram que tirar aquela semente que estava
danificando o exército, para poder Deus dizer assim: agora sim, vocês terão vitória. Agora sim, vocês poderão pegar os despojos do reino de Ai. Porque antes ele disse: não pega nada. Mas Acã pegou a capa. Dessa vez ele disse: agora, pois, pode pegar os despojos. E eles pegaram, mas sempre com a orientação do Senhor. O conselho de Deus só te dará a vitória quando você estiver limpo. Ou seja, como eu falei esses dias, com o coração circuncidado, sem nada que possa te manchar diante do Senhor. Porque se estás com o coração cheio daquilo que não presta, infelizmente, Deus não te dará vitória nenhuma. Porque Deus sonda o teu coração. Deus sabe quem tu és. Deus sabe as tuas obras. Deus sabe o que tu fizeste. E de acordo com o que tu fizeste, Ele te dará vitória ou não. Então não podemos buscar no Senhor a vitória sem antes nos consertarmos. O conserto diante do Senhor é muito importante para que nós podemos ser vitoriosos e glorificar ao nome do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui no 8: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente e levante-te sobre Ai. Olha que tenho te dado na tua mão todo o reino, o povo e a cidade de sua terra. Deus não precisa de nós. Isso é claro. Deus não precisa porque Ele é Deus. Mas Ele precisa de nós como instrumento. Cabe a cada um de nós nos posicionarmos como instrumento e deixar ser usado por Deus, para que a vitória seja conosco. Cabe a cada um de nós sermos instrumentos valiosos na mão do Senhor. Permitir com que Ele lapide cada instrumento, para que seja usado conforme a sua vontade. A partir daí, irmãos, teremos a vitória tão desejada em nossas vidas. Porque, como a palavra diz, Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dEle. Somos um instrumento do Senhor que precisamos dEle a cada instante. A cada instante precisamos do Senhor. O segundo diz: farás, pois, a Ai e a seu rei conforme como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e gado. Aqui ele está autorizando, coisa que ele não disse lá atrás, no rei de Jericó. Aqui ele está autorizando esse povo pegar os seus despojos. Ele está dizendo: pega, pode pegar. Eu deixo. Mais uma vez, só devemos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Se Deus disser faça, faça. Se Deus disser não faça, não faça. Porque se fizeres em desacordo com a vontade do Senhor, serás um anátema. Serás uma maçã podre diante das demais. E serás arrancado como a cão foi arrancado diante do exército de Israel. E serás lembrado apenas por um monte de pedra, como existe lá até hoje, o Vale de Jacó, onde Acã está sepultado, queimado e sepultado. Tudo que fazemos em desacordo com a vontade de Deus, seremos anátema. Anátema é algo sem validade, é algo que não tem valor, é uma semente podre. Quem quer ser semente podre diante do Senhor? Ninguém quer. Nós não queremos ser dessa forma diante dos homens. Imagine diante de Deus. Temos que ser limpos. Temos que ser limpos diante de Deus, para que não nos tornemos um anátema e que nossa memória não seja lembrada em apenas um monte de pedras. O 3 diz: então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos. Olha aí, 30.000. No versículo anterior, ele escolheu apenas 2.000 homens. 2.000 homens. Pela vontade do próprio homem. Porque ele diz: e voltaram a Josué. Ou seja, as pessoas que foram lá, eles viram e disseram: Josué, tem pouca gente, manda só 2.000. E Josué, como líder, ele deveria perguntar ao Senhor se poderia batalhar. Mas ele não se atentou. Ele deu ouvido aos seus soldados, porque foram lá e viram. Mas Deus sabia o que estava a esperar.
Quantas vezes, nós não passamos a acreditar nos homens? Quantas vezes um homem diz, vai, tu vai. Não vai, tu não vai. Tu não busca a orientação do Senhor para seguir em frente ou para recuar. Quantas vezes esses espias aqui não estão no nosso derredor? Na nossa rua, no nosso bairro, em nossa casa, em nossos parentes, e nós decidimos seguir a eles. Basta colocar uma palavra em nossa mente que nós logo seguimos. É como eu disse semana passada. Os vulgos. Passamos a seguir os vulgos do que é o Senhor. Passamos a seguir aqueles que veem e contemplam aquilo que seus olhos carnais veem, mas não buscam contemplar, entender e seguir aquilo que o Senhor vê, porque o Senhor vê lá na frente. Quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas desse jeito, que simplesmente fazem, dizem, e nós seguimos as vontades humanas e esquecemos de consultar ao Senhor. Quantas vezes, meus irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes nós somos dessa forma? Infelizmente. A palavra do Senhor é bem clara, que diz, maldito homem confia no outro, porque o homem é falho. O homem é falho. Esses espias, apesar de estar no exército de Israel, eram homens guiados por Deus, mas eles preferiram seguir as próprias vontades. Eles preferiram, de certa forma, contaminar Josué. E Josué se deixou contaminar por aquelas palavras que não podiam mandar muitos homens, porque eram poucos. Além disso, ele diz, não fatigues, porque são poucos homens. Ou seja, vão devagarzinho com eles. Não te farão mal, porque são poucos. Subestimação. Subestimaram o inimigo. E quantas vezes nós também não subestimamos o inimigo? Quantas vezes nós vimos coisas assim erradas e nós não damos, não digo valor, mas olhamos aquilo com sabedoria e dizer que aquilo existe. Quantas vezes ele vem à nossa frente e nós olhamos para ele com um olhar de pouco caso, mas ele existe. O inimigo existe. Assim como existem as coisas de Deus, existem as coisas do inimigo para nos desorientar. Porque, como foi dito, a palavra do Senhor no seu direcionamento, ele desorienta o inimigo. Ele embaraça o inimigo. Mas o inimigo de nossas almas, através das suas ações malignas e suas setas, ele é capaz também de nos confundir. Nos mandar para caminhos largos, como diz na palavra lá no livro de Jeremias, andar por caminhos e repousar embaixo de árvores verdes, caminhos gostosos. O inimigo tem esse poder, infelizmente, para nos colocar em caminhos bonitos, gostosos, com árvores verdes, sombras, para depois ele nos estragar. Cada um de nós, irmãos, homens e mulheres de Deus, temos que buscar o conhecimento e o direcionamento do Senhor, para que Ele nos dê estratégia de como vencer as nossas batalhas, para que Ele nos oriente de como seguir em frente, ou às vezes de recuar. Porque o Senhor sabe de tudo. Ele sabe o momento de eu recuar e o momento de eu prosseguir. O Senhor sabe cada passo que nós temos que dar. Então, nós temos que ter mais confiança no Senhor e no seu poder. 4 diz, e Deus ordem dizendo, olhai, ponde-vos emboscadas contra a cidade, por detrás dela. Não vos alongueis muito da cidade, e estai-vos atento. Ou seja, Josué pediu para que o povo estivesse sempre atento. Porque ele sabia, dessa vez ele estava sabendo. Ele seguia a orientação do Senhor. E ele sabia o quão Deus era grande com aquele povo. Então ele pedia sempre, estejam sempre atentos. Não importa se seja 2.000 ou 30.000, estejam sempre atentos. Estejamos sempre atentos, meus irmãos.
Não importa o inimigo, não importa o tamanho, não importa quem seja. Sendo inimigo, sendo pessoas desorientadas, sendo pessoas orientadas pelo inimigo, estejam sempre atentos. Sejam vulgos falando conosco, estejam sempre atentos. Porque o inimigo está em toda parte. Até como foi dito semana passada, até em nós mesmos nós permitimos. Como é o caso de nossa língua, que é dominada pelo inferno. Mas não é tua língua, é teu corpo, que é contaminado pelo inferno. Se tu permitir, se tu não estiveres atento às ordens do Senhor, se tu não estiveres atento a seguir aquilo que o Senhor quer. É teu corpo que está dominado pelo inimigo. É teu corpo que está dominado pelo inferno. Alerta, meus irmãos. Sejamos como o exército de Josué, de Israel, que esteja atento a todo tempo nas suas emboscadas que o Senhor mandou eles fazer. Eles erraram por não buscar o Senhor primeiramente. Mas depois eles voltaram atrás e reconheceram que o Senhor tem estratégia para eles vencer aquela batalha, assim como venceram. Que nós tenhamos muita estratégia. Que nós busquemos sempre a orientação de Deus para as nossas vidas. E se quisermos vitória, nossos irmãos, temos que estar limpos diante do Senhor. Temos que estar com o nosso coração como o da criança, limpo, puro, diante de Deus. Se queremos vitória em nossas vidas, irmãos, não peguemos as capas como Acã pegou. Se queremos ser prósperos em nossa vida, não é da forma incorreta, porque a forma incorreta é a forma ilícita, mas sim da forma correta, buscando sempre a orientação de Deus para a nossa prosperidade. Amém. Que sejamos vigilantes, que sejamos atentos a cada investida que o inimigo for dar em nossas vidas. Porque ele não vem com cara de inimigo. Ele vem muitas vezes como aquele prato de lentilha, gostoso, saboroso, para que você perca a sua comunhão com o Senhor, para que você perca o seu posicionamento e que você perca a sua salvação. Nós, quando estamos pescando, nós não colocamos no isca para o peixe pegar, né? Uma coisinha boa, e os fisgamos. Isso difere o que do nosso inimigo? Muita coisa não, porque ele coloca coisas boas, coisas gostosas. Ele coloca pessoas que você olha assim, é de Deus. Mas se você não tiver o direcionamento do Senhor, tu vai cair na emboscada do inimigo, porque também faz. Assim como Deus faz emboscada para que nós vencemos e glorifiquemos o nome dele, o inimigo também faz emboscada para que nós, homens e mulheres do Senhor, caiamos nas emboscadas dele e assim entregue as nossas almas. Portanto, vigilância, atento a cada passo, orientação do Senhor para prosseguir e não cair nas armadilhas e nas setas do inimigo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.